caminhos por onde andei, as cantigas que eu vi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui na rede de comunicação. E você que está nos assistindo, chegou dezembro. Pessoal, como que o ano voou? Voou, coisas boas, né? Coisas ruins que aconteceram esse ano. Mas a vida é essa. Chegou dezembro, daqui a pouco é Jingle Bell, chegou o Papai Noel. Mas aqui, nós temos pensado também viajar. Viajar é tão bom. Eu mesmo gosto, adoro viajar. Felizmente, esse ano fiz boas viagens por Minas Gerais, pelas Minas e Belas Gerais e pelo Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o direito do viajante, tantas coisas que acontecem. Você compra viagem, você reserva hotel, pousada, compra pacotes, e na hora que você chega, sofre algum problema. Hoje nós estamos com a especialista nesse direito do viajante, do turista, Luciana Ateniense. Doutora Luciana, um prazer você estar aqui no nosso programa, com essa sabedoria e explicar tudinho. E isso para mim é uma satisfação, né? Olha que delícia, Minas Turismo Gerais, não tem programa melhor do que esse, estou sempre à disposição. Doutora Luciana, eu estava vendo, além de advogado, o currículo é muito vasto, fez vários cursos de economia e outros, nessa área de direito. Ela está há mais de 25 anos trabalhando e, dentro dessa parte, enveredou, vamos dizer assim, esse termo, para esse lado do direito do turista, do viajante. Isso é muito importante, né? Porque eu acredito que o turismo ela é uma fonte de uma produção importante, né? A prestação de serviço no nosso país é uma fonte de riqueza e ele deve ser tratado com muita responsabilidade. Não só pelos prestadores de serviço turístico, a quem eu devo muito respeito, mas também por parte dos consumidores, os turistas, que acreditam e desejam usufruir a sua viagem da melhor maneira possível. Isso aí, eu posso fazer uma pergunta? Isso aconteceu alguma vez na sua vida, para trás, antes de você, vamos dizer, assumir essa pasta de defesa do consumidor? Você teve algum problema em viagem e falou assim, opa... Muitos. Eu acho que é toda hora. Você fala comigo assim, qual que foi recente? Já tive mala extraviada, voo cancelado, atraso, um serviço que não foi, um hotel que não foi conforme contratado. Isso aí é toda hora, né? Nós somos consumidores, então esses problemas, infelizmente ou felizmente, né? Quando você viaja, você está à mercê de ter qualquer tipo de serviço que pode ser contrário ao contratado. Aí cabe a gente, né, com responsabilidade, boa fé, buscar aí a execução da lei, né, amparar a lei para saber de fato quais são os nossos direitos e deveres. Esse dia para trás eu viajei e demorei, o nosso voo era 10 horas, nós saímos às 14, ficamos 4 horas dentro do aeroporto. Até o pessoal, uns pacientes, hoje tem alguns que têm condições de ter sala VIP. Quem estava na sala VIP, como se diz, comeu e bebeu o que tinha, o que não tinha, né? Mas, vamos lá, avião. A pessoa pegou o avião, chegou no aeroporto, horário certinho, 1 hora, 2 horas antes.
o voo atrasou. Qual o direito que ele tem? Vamos começar pelo avião. Ótimo, bem prático, né? Então vamos lá. Atrasou ou cancelou? Não adianta xingar a funcionária. Não é essa conduta que a gente tem que ter. Nós temos que o quê? Formalizar. E é interessante porque a empresa ela pode e deve fornecer um documento para que informe o motivo desse atraso e cancelamento. Agora, o mais importante é que ela só fornece esse documento próprio se você pedir. Aí eu indago a você, será que a gente sabe que a gente tem esse direito? Que é um absurdo, eles tinham que oferecer esse documento independente de pedir. Então, quando fala, olha, é um problema operacional, é malha aérea, é um problema da falta de tripulação, há uma tendência de demonstrar que este problema não tira a responsabilidade da empresa aérea em relação ao turista, não só de informação. Quando acontecer isso, você falou de 4 horas, então é bom que eu pegue um gancho. A partir de 1 hora, a empresa tem que oferecer comunicação e informação. E a partir de 2 horas, alimentação, mas não é barra cereal, não. É uma alimentação... Um voucher. Um voucher. E um voucher compatível ao valor gasto no aeroporto. Não adianta me dar voucher de R$10, que nem um pão de queijo a gente consegue. É um voucher, não estou falando... Um pão de queijo, um voucher de R$15 para a hora do almoço, não está correto. Então, tem que ser compatível. E, se ocorrer pernoite, tem que oferecer hospedagem e traslado. Depois, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o máximo... Você vai ficando lá no aeroporto. Aí, quer dizer, você, à noite, e eles não vão te dar um voo. Aí tem que oferecer a hospedagem. Agora, eu quero deixar claro o seguinte. Nós temos a ANAC, que é a Agência Reguladora de Transporte Aéreo, e ela tem uma resolução, que é a Resolução 400 da ANAC de 2016. E ela é muito clara quando ela informa o seguinte, no seu artigo 28. Em caso de atraso ou cancelamento, a empresa que motivou este fato tem que fornecer voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade. O que a gente vê na prática? Eles não oferecem. Não estão fazendo, né? Eles não oferecem, eles não remarcam e nem eles não endossam. Então, muitas vezes, impõe a você pernoitar naquela cidade em vez de recolocar ou endossar o seu bilhete para voos de terceiros que estão decolando para o destino contratado. Gente, olha aí, ó. Você que viaja de avião, vamos dizer, seu sonho, comprou a passagem, vai com sua família, ir para o Nordeste brasileiro, né, ou vai para o exterior, presta atenção que a doutora Luciana Teniense está falando. Seus direitos, 1 hora, ser comunicado, depois de tantas horas, tem o voucher do lanche, é obrigatório, né? Doutor, rodoviário, pessoa chega, vai viajar também, rodoviário, pegar o ônibus. Tem condições de viajar de avião, mas vai de ônibus. Sim. Quais os direitos? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que definir os direitos. Primeiro, o direito é que seja executado o serviço conforme contratado. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco é Natal, né? E Réveillon. Se você contratou e dispôs a pagar para o ônibus leito, por exemplo, não adianta na véspera do Natal ou do Réveillon te oferecer um ônibus executivo e falar, porque a demanda aumentou. Ok, a demanda aumentou e a responsabilidade é da empresa rodoviária. Então, neste caso, você não tem como não deixar de viajar, porque você já contratou tudo para o destino contratado. Mas se a empresa te ofereceu um ônibus distinto ao que foi contratado, como eu estou falando, você pode reivindicar a diferença do valor da passagem. Infelizmente, o consumidor ele não sabe desse direito e fala, pelo menos eu já cheguei. Não, não é chegar. Você pagou por um leito e se te ofereceram um convênio convencional, a empresa tem que te oferecer, te restituir essa diferença. E esses são os ônibus que saem de rodoviária. E esses alternativos que saem em pontos aí, em vários pontos? Olha, eu vou te falar, quanto mais a gente fala, esses que não são devidamente autorizados, né? Que não são autorizados, mas ele é rápido, o preço é bom. Ok, ele é rápido, o preço é bom, até não ter problema.
Porque quando tem problema, você não sabe o nome da empresa, o endereço da empresa, o CNPJ da empresa. Então, cuidado. Não tem seguro. Não tem seguro, isso mesmo. E aí o que acontece? Você tem todos os direitos, mas você não consegue nem citar a parte contrária. Por isso que é bom você contratar. É bom um bom preço? Lógico que é. A gente quer um bom preço, mas imprescindível pela prestação de serviço turístico é buscar empresas formais, porque quando tem um problema, você sabe aonde você sabe que na rodoviária você vai encontrar, por exemplo, todas as informações necessárias para ajuizar uma possível ação indenizatória. Como na aviação tem a ANAC, na rodoviária terrestre tem a NTT, Vânia, né? Isso, a gente tem a NTT para transporte estadual e internacional e o DR para o transporte intermunicipal. DENIT também entra nessa também? Isso. E é importante, isso, você saber quem responde. E responde ainda, além da Luciana Ateniense, né, no Instagram dela, entrar em contato, aonde mais que a gente... você pode formalizar e hoje está muito mais fácil para o consumidor. Nós temos um Reclame Aqui, que é uma plataforma interessante. Primeiro, nós temos os canais de atendimento da empresa. Sempre é bom buscar os canais de atendimento. Se não conseguiu, vá numa plataforma do governo que eu gosto muito, que é consumidor.gov.br. Tem muitas empresas consolidadas do mercado, elas já estão inseridas nessa plataforma. Então, é tipo um PROCON virtual. Então, você formalize ou na plataforma consumidor.gov.br, que é vinculado ao Ministério da Justiça, no Reclame Aqui, ou no canal de atendimento da empresa. Então, a minha sugestão é que, antes de propor a ação, se puder reclamar de forma extrajudicial, é interessante, porque vamos a uma situação prática. Dia 20 de dezembro, a Justiça fecha. Só volta final de janeiro. Então, se você conseguir um êxito de um acordo extrajudicial, é sempre muito bom. Sim. Não quer dizer que você só tem esse direito, lógico que não. Nós podemos propor uma ação judicial, mas é até interessante você mostrar para o juiz que você tentou um acordo extrajudicial e não conseguiu. E eu gosto de falar com vocês, porque aí vocês podem pedir o dano moral. O que é o dano moral? Não é só a raiva, o desgosto. Hoje, o dano moral também é a perda de tempo. É a perda de tempo e a boa-fé do consumidor, em que tentou de todos os meios buscar um ressarcimento junto à companhia aérea e, por não ter conseguido, foi obrigado a propor ação judicial. Agora eu vou colocar o dedo na ferida aí, que aconteceu esse dia para trás, aqui no aeroporto. Foi um funcionário, né, indisciplinado, rebelde, jogar a mala da esteira para dentro do carrinho para levar até o avião. Tinha até parado, né? Só que eu acho que ele esqueceu que todos os aeroportos hoje tem câmera para todo lado. Esse dia para trás aconteceu isso. Se você tem sua mala, sua rodinha, sua mala danificada, no aeroporto agora, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, no momento que você entrega a sua mala para a empresa, e se presume-se o bom estado. Se você entrega e não tem uma alça ou não tem uma rodinha, como você falou, a empresa vai te obrigar a assinar, a ter uma anuência que você sabe que não tem esse determinado adicional, ou a rodinha, ou que a sua mala está danificada. Se a empresa não formaliza isso, presume-se o bom estado. E não adianta a empresa aérea falar: a responsabilidade daquele caso, daquele funcionário, foi de uma empresa terceirizada. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tem sim, porque o consumidor, no momento em que entregou a mala para a empresa aérea, ele não quer saber se a empresa foi terceirizada ou não. Ele confiou na empresa aérea, então a empresa aérea tem a obrigação de transportar a sua mala, manusear a sua mala, dentro ou fora do aeroporto, com responsabilidade, sem alegar que a responsabilidade é de terceiros. E qual o valor? Por exemplo, minha mala eu acho que vale, R$300. Ela danificou. Qual o valor que a empresa
vai pagar. Ótimo, e é bom que você está com perguntas práticas e eu estou adorando. Então, vamos lá. Sua mala danificou. O que que você tem que fazer? Imediatamente formalizar junto à empresa aérea. Faz o O boletim. RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Esse registro de irregularidade de bagagem, você vai falar, olha, minha mala está sem a rodinha, a minha mala está sem a alça. Agora, se observar que a mala pode ser consertada, ótimo. Então, que a empresa leve para um local para a mala consertar. Mas se teve perda total da mala, ou você mostra a nota fiscal, ou faz uma pesquisa na internet para mostrar o preço dessa mala e a empresa tem que restituir ou reparar a sua mala, porque ela foi devolvida contrário ao que foi pactuado no momento em que você entregou no check-in. O pessoal tá vendo? Ó, os detalhes importantes aí. Viajar é muito bom, mas tomar cuidado é precioso. Doutor Luciano Ateniense, especialista nessa área do turismo, né, do viajante. Tem gente que só falou em preço no ônibus. Tem gente que deixa de pesquisar agência de viagem, operadores, agência de viagem da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, e vai lá, compra lá nesses aplicativos. Baratinho, mas chega lá na hora, o pacote dele, o hotel, é um gato Isso por mesmo. lebre. Como acontece isso? Muito. Eu vou te falar, particularmente, eu gosto das agências, porque isso que você está falando conveniado à ABAV e que seja cadastrada no Cadastro, porque são empresas sérias, formais. E hoje, muitas vezes, você tem, a informática nos traz uma possibilidade de realizar a compra de um determinado serviço turístico sem contratar terceiros. Ok, essa é uma opção sua, mas cuidado, porque esses profissionais têm a experiência, têm a expertise. Eu vou te falar um caso que acontece, cuidado dessas Black Fridays, que agora acabou, né? Mas no Instagram, às vezes eles estão fazendo anúncios fakes, né, mentirosos, utilizam a marca da empresa aérea, aí você, na hora de pagar, você paga para um golpista. Então, não acredita naquele preço muito barato, distante da realidade do mercado. Se você for fazer um Pix, não faça para uma pessoa física, faça para a empresa. Cuidado com aqueles Pix que é diferente o destinatário. Antes de você validar com a sua senha, tenha essa cautela. E a minha sugestão é o quê? Sempre compre no site oficial. Não fique seduzido pelo melhor preço. Melhor preço é muito bom, mas cuidado com esse melhor preço, pode estar inserido numa informalidade, que hoje os golpes virtuais, infelizmente, tem muitos, cada dia eles estão mais arrojados, né? Então, cuidado, busque uma formalidade, entre nos canais oficiais, né? Aí que é o detalhe, vou entrar agora apertando a senhora para a senhora esclarecer. Vamos lá. Advogado é bom porque advogado tem que esclarecer, advogado bom, igual a doutora Luciana Ateniense. E aí, o Airbnb? E aí? Vamos lá. Airbnb. Esse é o problema. Esse é um problema, e aí eu vou te falar francamente. Hoje eu tive uma ação de uma família que teve objetos furtados num Airbnb no exterior. Entramos com essa ação, foi julgada improcedente. O consumidor perdeu. Recorremos ao Tribunal de Justiça. Condenou o Airbnb. Por que eu estou falando isso, esse caso concreto? Porque ainda não é pacificado na jurisprudência, nas decisões. Não existe? Não está pacificado. Como eu falei, na primeira instância, ele achou que o consumidor não tinha razão. Já na segunda instância, que é o tribunal, falou, não, o consumidor. Por quê? No momento em que um Airbnb, ele dispõe a intermediar um serviço de hospedagem, há uma interpretação consumerista, é a que eu concordo, ele tem um risco do negócio.
Então, ele assume o risco do negócio e ele é responsável solidariamente com aquele proprietário daquele imóvel. Falar com você, isso é pacificado? Não, mas ainda há uma divergência e eu sou a favor, eu defendo que se está no mercado, ele tem que assumir uma responsabilidade solidária. E depois, se ele quiser, ele entre com uma ação contra o proprietário do imóvel. Eu não sabia, não. Você falando com você, né, doutor? Para Lógico. você. Eu não sabia desses detalhes, não, porque você compra no escuro, né? Que você está conversando com a pessoa, pelo que a gente ouve, você está conversando com a pessoa, você não conhece ela, ela coloca a foto do imóvel, você não sabe se é o imóvel que você vai chegar lá no seu sonho de viajar com sua família, com seus amigos, que seja. E como é que você vai entrar na justiça? E por que eu tô isso falando? que, Por mas isso. foi por intermédio da Airbnb. Ah. Então, se foi por intermédio da Airbnb, pressupõe que a Airbnb teve uma cautela para verificar se esses proprietários, de fato, as fotos correspondem à realidade. Então, no momento em que está... É igual a gente pensa no Booking, Decolar.com, eu sou mero intermediário. Não, você tem uma responsabilidade. Se no momento que você dispôs a divulgar na sua plataforma, há uma responsabilidade aí solidária. Olha só, isso aí é um detalhe importante, porque virou, uns tempos atrás, eu acho que agora até deu uma melhorada, estava uma febre danada de pessoas alugando através dessa rede aí, deixando os hotéis, por causa de R$ 100 eu não vou ficar no hotel. Gente, você não esquece que o hotel tem segurança, um bom café da manhã, que principalmente no Brasil, né, doutora? Nossa. Brasil, café da manhã no Brasil, essa beleza que todo mundo gosta. Se o travesseiro não está legal, você pede para trocar, chuveiro não está bom, a mesma coisa. Então, a garantia do hotel eu falo. E falar em hotel, mandar um abraço para o Rodrigo Medeiros, do hotel San Diego Barro Preto, nos assistindo, Ibis, Contagem, Jataí, Montes Claros, nossa amiga Flávia Araújo Badaró, presidente da BH, fazendo um belo trabalho, a Rodrigo lá do Intercity. Isso mesmo. Quer dizer, é a comodidade e a segurança, né? Vale a pena um hotel. Eu ainda sou a favor do hotel. A comodidade e a segurança, isso é imprescindível, quanto mais quando você tem um problema. Luciana, o ministro do STF, mais um dessa turma lá dos 11 não, né? Por enquanto está 10 que um aposentou. Os 10. Agora ele decidiu, deu uma canetada, tem umas canetadas lá que a gente tem que pensar, né? Isso aqui é um perigo lá no STF, é um perigo. A senhora, como advogada, está dentro dessa área da jurisprudência, acabando você reclamar sobre os problemas que tem nos voos, etc. O que a senhora achou dessa medida lá do ministro... Foi o Toffoli, né? Foi o Toffoli. O Toffoli. Isso aí aconteceu no dia 26, salvo me engano, Agora foi recente. Foi dia 26 de novembro, quarta-feira, foi um susto. Imagina agora, no final de ano, ele dá uma canetada dessa. Olha, isso está uma loucura. Imagina. Porque há uma briga das empresas aéreas, motivada pela BAR e outras aí associações, em que falam que o que deve prevalecer é o Código Brasileiro de Aeronáutica, contrário do que o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou a favor do bom senso, que não é um e nem outro, são os dois. A gente pode utilizar de forma harmônica tanto o Código Brasileiro de Aeronáutica como o Código de Defesa do Consumidor. O ministro ele fala o seguinte: olha, em virtude da excessiva judicialização, e porque no Brasil propõe ação 10 vezes mais do que os Estados Unidos. Vamos ter cautela? Aonde que está esse estudo? Foi feito pela BAR ou foi por um órgão oficial? Essa primeira é a minha dúvida. Segundo, será que nos Estados Unidos as condenações judiciais têm o mesmo condenações igual ao do Brasil ou são condenações elevadas em que dispõem as empresas aéreas de fato obedecer às leis vigentes?
É uma ponderação. Sim. Agora, e nessa briga se é Código de Defesa do Consumidor, Código Brasileiro da Aeronáutica, tem um tema chamado repercussão geral, que é a 1417. O que o Toffoli fez? E esse tema, porque, qual que é a briga? É caso fortuito ou força maior. São situações específicas. Caso fortuito e força maior, vou dar um exemplo de problemas meteorológicos. É lógico. Se o piloto ele fala não é para decolar, é inquestionável. Teve problema Ninguém na aeronave. discute. Como que você vai entrar com uma ação sem uma irresponsabilidade de um profissional que quer entrar com uma ação contrário ao que o piloto decidiu? O piloto é autoridade máxima, ponto. Sabemos que é autoridade máxima, mas a minha preocupação, eu vejo no meu escritório, não é o motivo de cancelar, é a assistência pós o cancelamento. Porque o que eu mais vejo é não dando assistência material, alimentação, hospedagem. Isso quem está falando é obrigação, não é a Luciana, o Código de Defesa do Consumidor. O próprio Código Brasileiro da Aeronáutica fala que tem que dar assistência material, como a gente falou. Temos também a questão de pandemia. Não é responsabilidade da companhia aérea. Problema do tráfego aéreo, da questão, alguma autoridade falando que tem que suspender o tráfego aéreo. Também não tem responsabilidade da companhia aérea. Então, a gente vê que isso são casos específicos, que a gente chama na lei caso fortuito externo, em que tira a responsabilidade da empresa aérea. Tá certo. Pandemia, problema meteorológico, tá certíssimo. Agora, nós temos outra situação, que é o código fortuito interno, que é o risco operacional da empresa aérea. Qual que é? Olha, não tem tripulação. Olha, eu mudei a minha malha aérea. O avião quebrou, o avião está em manutenção. Essa situação, a gente denomina como risco do empreendimento, que é o caso fortuito externo, que a empresa tem responsabilidade. O que o Toffoli fez? Ele deu uma decisão monocrática, falando, suspende todos de acordo com o tema de repercussão geral, que é o 1417, caso fortuito ou força maior. Mas ele esqueceu dessa divisão. Essa divisão em que limita o que é de responsabilidade, que não é, que é o caso fortuito externo, como meteorológico, isso que eu acabei de falar, e o outro caso fortuito interno, que é o risco operacional. Então, eu vou te falar uma situação. Desde esse momento, nós, advogados consumeristas, de boa fé e de responsabilidade com o cliente, nós estamos num transtorno, porque a gente está vendo as nossas ações sendo suspensas. Isso que eu ia te perguntar, desculpa. Te interrompendo, data vênia. O que é isso? Data vênia? Não, nós estamos aqui, eu não sou juiz. Isso, vamos lá. Aqui, a senhora tinha, vamos lá, 100 processos para trás. Esses 100 processos estão parados, então. Começaram a parar. Começaram a parar porque não, o ministro Toffoli não fez essa distinção. Ainda? Então, ele não fez, e aí a gente vai ter... Está uma interrogação, então? Senhora? Está uma interrogação não só para os advogados éticos, responsáveis de boa-fé, que querem mostrar essa divisão. Isso. Mas também os próprios juízes. O que os juízes estão fazendo? Aqui de Minas, toda hora meu celular está vindo decisão de Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, mostrando que os juízes, só até agora eu vi um de Goiânia, agora na hora do almoço, em que falou, não, eu não vou suspender este caso, que é extravio de bagagem. Mas aqui... Extravio de bagagem não é problema meteorológico. Mas o juiz ou desembargador, ele tem autonomia para bater o martelo, vamos dizer assim? Ele tem, pelo Código de Processo Civil, tem um artigo, sim, que é o 1039 e 1037, parágrafo 9º, fala o seguinte, se a matéria for distinta ao tema de repercussão geral, que é isso que eu estou falando de caso fortuito ou força maior, externo, não se pode suspender. Então, é o que a gente está tentando. Os órgãos de defesa do consumidor, eles estão se unindo e vão fazer um recurso chamado embargos declaratórios, que é para ele explicar melhor, o ministro Toffoli, para explicar melhor quais são os processos específicos que é para suspender. Como que eu vou suspender um de extravio de bagagem?
um problema de overbook. Isso não tem nada a ver com problema meteorológico. Isso não tem nada a ver com a exclusão de responsabilidade, como estou falando, de pandemia, negativa de decolagem por autoridade alfandegária. Isso não tem nada a ver. Então, a gente deseja que ele explique, ok, você, ministro, Vossa Excelência, ministro, deseja suspender os de caso fortuito, que não tem responsabilidade? Ok, mas os outros? Não se pode. Quer dizer, um voo... Aí ele está falando, olha, é caso de Código Brasileiro da Aeronáutica e Código de Defesa do Consumidor. E se a mala foi extraviada no exterior? Ele pegou tudo, então? Pegou tudo. Tudo. Pegou tudo. Ele pegou tudo, ou ele achou que ele fez uma decisão correta, mas a gente deve, e os juízes muitos estão suspendendo tudo, mas a gente tem que ver que um problema que aconteceu no exterior, como bagagem aérea, eu tive um caso, uma bagagem aérea que foi extraviada na Austrália. Quantas? Quantas junto com a Latam, mas foi entregado na Quantas. Isso não tem nada a ver com o Código Brasileiro da Aeronáutica. Então, esse processo não pode ser suspenso. Sim. Então, agora, nós estamos próximo do feriado forense. É isso que eu ia falar. Olha, hoje é dia 1º. Dia 20 já é o recesso deles. Só vão voltar no final de janeiro. 1º de fevereiro. Isso. Depois vem o carnaval. E acha que vai... E o que acontece? Vai demorar isso aí o quê? Deus sabe quem quando. vai ser prejudicado? Nós. Não tenha dúvida. Nós. Não tenha dúvida. Imagina dezembro, doutor. Dezembro, janeiro, fevereiro, carnaval. Então, um som maravilhoso como está hoje, a empresa cancela e vai falar, reclama na justiça. Não tem. Vai debochar da nossa cara. Então, a gente tem que mostrar o seguinte, você está com dúvida, ministro? Vossa Excelência está com dúvida da questão de caso fortuito externo? De onde ele tirou isso, doutor? Você desculpa. De onde ele tirou isso? Pela sua experiência de fórum, de cadeira lá. Olha, o consumidor, eu, você, seus ouvintes, somos pequenos, não somos? Nós somos muitos, né? Mas somos muito. Mas não tem uma caneta, né? Juntos somos mais fortes. Mas as empresas aéreas são mais ricas. Né? A força da empresa aérea, não estou falando nada contra, que acredito da imparcialidade do ministro Dias Toffoli. Pressupõe, com certeza, ele exerce corretamente a sua função. Não tenho dúvida. Porque o juiz ele tem que ser imparcial. Mas o que a gente está vendo é um lobby intenso, né? Infelizmente, mais uma canetada no Brasil que vai prejudicar sabe o que acontece? Milhares de pessoas. Hoje está sendo companhia aérea. Não se engane. Amanhã vai ser bancário, amanhã vai ser plano de saúde. Quem está comemorando essa decisão, cuidado que amanhã respinga. Porque vão começar a tirar. A gente já sofre com telefonia, a gente já sofre com plano de saúde. Aqui, me ligaram agora aquele número... Que é um inferno. O spam o dia inteiro. Quer dizer, e aí? Você acha quem é mais rico? Nós, as telefonias. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar as entidades... Brasil, nós temos entidades civis de defesa do consumidor extremamente sérias. Nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria OAB. Eu faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós estamos mobilizados, porque a gente não pode deixar, sabe? Eu te indago qual que é o papel das agências reguladoras. A agência reguladora ela foi feita para quê? Para harmonizar essa relação desigual de consumidor e fornecedor. Mas eu não vejo a ANAC, e falo isso, não é só com você, quando eu faço sustentação oral ou nas audiências públicas no Senado, no Congresso, eu falo, a ANAC ela tem que tentar harmonizar e não ficar sempre do lado das empresas aéreas. Infelizmente, na prática, acontece isso. Eu vou usar um termo aqui que eu já escutei várias vezes, doutor. Eu sou jornalista esse ano, dia 23, completo 40 anos de bacharel em jornalismo, formado pela saudosa FAF-BH, ali na Antônio Carlos, hoje é UniBH. Dia 23 de dezembro, meu Parani foi o saudoso jornalista Roberto Drummond. Então, dia 23, 40 anos, na bagagem aí. Mandar um abraço para o Celso Faria. Celso Faria é musicista, toca um violão, estudioso. Celso, vamos ver aquele programa, ver se vai dar tempo esse ano ainda.
O Flávio Mesquita está assistindo. Muito bom o assunto. Quem viaja muito sempre passa alguns desses desconfortos. A senhora falou aí. Ele cita um exemplo dele. Compramos uma passagem na Decolar para voo na Azul. A Azul parou de voar para o destino. Depois de brigas com ambas, perdemos a passagem, pois passou a validade. Ir para a justiça ficaria mais caro. É isso. Sabe o que acontece? Aí, Flávio, ó, presta atenção. Vamos lá, Flávio. Aí a Decolar ela tem uma responsabilidade solidária. Se a Azul alterou essa malha aérea, como a gente está falando que é o caso fortuito, interno e não externo, a Azul ela teria que te devolver o dinheiro ou então endossar para uma empresa terceira que realiza o mesmo destino contratado. Quando acontecer isso, Flávio, busque a plataforma consumidor.gov.br. Eu gosto muito. Consumidor.gov.br. As empresas, as grandes empresas respeitam. Enquanto o canal de atendimento, eles deixam a gente no vácuo, às vezes, na plataforma, que é uma plataforma vinculada ao Ministério da Justiça, eles têm que responder no prazo, salvo me engano, de 7 a 10 dias. Então, infelizmente, aconteceu isso. E a Decolar, ela é responsabilidade solidária junto com a Azul. E não adianta a Decolar falar, olha, eu entrei... E acontece muito isso. Eu entrei em contato com a companhia aérea falou, não... A companhia aérea pode até falar, mas você não tira a sua responsabilidade, porque no momento em que o Flávio acessou a Decolar, é aquilo do Airbnb que eu defendo, sim. Ele acessou a Decolar responde solidariamente ao artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Mas aqui, você vai conversar com a máquina? Não, que a gente morre de raiva, né? É o chat, né? Não, você faz o relatório, você tem que ter a senha Gov. Hoje todo mundo tem aquela senha Gov. Você relata o seu caso, não precisa contratar advogado, relata e a empresa tem um prazo para responder. E outra coisa, você pode entrar na justiça, no juizado, que antigamente a gente falava pequenas causas, que é o juizado especial, você pode entrar até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Vou te perguntar um negócio. Falência, aquelas duas empresas que faliram aí, a 123, Maximile, antigamente aquela antiga agência operadora, esqueci o nome. O que aconteceu com esse povo? Então, aquilo ali foi uma frustração. Eu também tive dezenas de ações, né? Da 123 milhas, quer dizer, todos os clientes ganharam. Ganharam, mas não levaram. Por quê? Isso é uma frustração para nós advogados consumeristas. A gente luta, né? Ao cliente. Ele acreditou naquela oferta porque teve o pedido de recuperação judicial. Então, nós tivemos a ação indenizatória, em que todos os clientes tiveram êxito, mas no mesmo momento entraram com uma recuperação judicial. E com essa sentença da ação indenizatória individual, eles se habilitaram na recuperação judicial. Quando que eles vão ganhar esse dinheiro? Nós somos os consumidores, quando uma empresa quebra, ou decreta recuperação ou falência, nós temos uma fila. E nós somos credores quirografários. Isso é tipo precatório? É um pouco, tem uma fila de prioridade. E neste caso da 123, o primeiro tem que pagar os funcionários, tem que pagar os impostos, depois que vem a nossa fila de consumidores. Doutora Luciana Tenem é especialista nessa área, está vendo? Olha o tanto de informação que ela está dando. Lá no exterior é assim também? Olha, vamos falar da Europa, né? Na Europa tem uma regulamentação da Comunidade Europeia que as empresas obedecem. Tem indenizações que não se precisa entrar com a ação, por quê? Porque o europeu não gosta de ajuizar e o brasileiro gosta? Lógico que não. É porque no exterior, de fato, obedece. E se não obedece, tem condenações elevadas. A gente tem que parar, e eu acho muito bom estar participando do seu programa, Vontade. Porque a gente tem que parar de achar que o consumidor turista, ele quer propor ação porque ele quer ganhar dinheiro. Para com isso. Vou te falar claramente, com 25 anos trabalhando e respeitando o consumidor e os prestadores de serviços turísticos sérios, como você falou, essas pessoas, a Flávia do San Diego e tantos outros, né? O pessoal da BAV.
Sabe por que que o consumidor entra com a ação? Eu vejo isso lá no meu escritório muito claro. Independente de formação para Porto Seguro, para Ilhas Maldivas, é o descaso. É o descaso que motiva o consumidor, é a falta de resposta. É aquilo que eu te falo, entrou no canal de atendimento e colocaram ele no vácuo, não responderam, ou então fica enrolando. Então, a gente tem que parar de achar que o consumidor ele quer sempre bancar o esperto e levar vantagem. Pode ter consumidor assim? Pode, mas de cadeira e com responsabilidade, eu te falo. Como tem advogado que não é ético, jornalista que não é ético, médico, mas a gente tem que acreditar que nosso mercado ele é feito de pessoas sérias, que pode ter até uma parte que possa querer ganhar vantagem, mas não é essa a totalidade. E me dá uma raiva e uma frustração quando eu vejo os advogados da companhia aérea só falando casinhos de consumidores que agem de má fé, mas a maioria respeita e quer o direito correto. Não, a maioria busca o seu direito de forma eficaz e não para se enriquecer. Porque indenização hoje de atraso, extravio, o que for, num juizado especial, por exemplo, está de 3, 5, 12 mil. Ah, esse dinheiro é bom? Lógico que é, mas isso não muda a vida de ninguém, não. Então, temos que parar de achar que o consumidor sempre quer ganhar vantagem, que ele age de má fé, sempre. Sabemos que, na prática, não é isso. Não é isso da maioria das pessoas. Bom, interessantíssimo esses dados que a senhora está dando. Quem está nos assistindo é o secretário municipal de esportes de Belo Horizonte, Rubão. Olha. Rubão está lá nos Estados Unidos assistindo lá do hotel. Está assistindo aqui, ó. Que legal. Atrasamos o voo em Washington por conta do mau tempo. Perdemos a conexão mais um dia no Texas até o próximo voo. Washington, acho que é. Mais um dia de hotel dispensas. Fora os compromissos que tivemos a remarcar. Estamos levando jogos de futebol americano para o Brasil. Possibilidade de jogos no Mineirão. Secretário Municipal de Esporte de Belo Horizonte, Rubão, está nos assistindo lá nos Estados Unidos, trazendo aí a novidade. Vai ter jogos de futebol americano aqui no Belo Horizonte. Virou, né, a NFL, né, que virou essa febre. Doutor, a gente tem comprado passagem azul ainda, você pode escolher a sua poltrona. A Latam e a Gol é automática. Eu viajei com minha mulher em novembro, eu estava na 17, ela estava lá na 23. Eu posso questionar na hora ou pedir a comissão, falar assim, minha mulher está lá no 23, eu estou aqui na 17. Não, neste caso não. Só as duas até agora aqui no Brasil. A azul ainda você escolhe, as duas, a Latam e a Gol agora, esporádico. Tem caso específico de criança? A Criança criança você pode. Você deve, né? Você imagina, como que eu vou deixar um filho, meus meninos já estão crescidos, adolescentes, mas uma criança de 5 anos viajar longe dos pais? Isso não pode. E não pode se cobrar que essas duas, o responsável, né, o responsável legal dessa criança tem que viajar sem nenhum ônus do lado dessa criança vulnerável, né? Aqui, ó, o Rubão está aqui, ó, falando aqui, ó. Então, vamos ver o caso do Rubão. Fala, Sérgio, isso aconteceu com a gente aqui. A gente estava em Washington, fomos para Houston. Chegou lá com um tempo ruim, a gente o voo demorou a sair e já tinha uma outra conexão para a gente poder pegar em Houston. Mas aí o voo do Houston para o Rio de Janeiro saiu e a gente não chegou a tempo devido ao atraso do outro voo. A gente teve que ficar aqui no Texas e fazer outra passagem com voo só para de noite, mais um dia completo de atraso. Vamos ver o caso dele? Secretário Municipal de Esporte está nos assistindo. Que bom, parabéns aí pela audiência. Neste caso, é Rubão, né? A gente tem que ver se o bilhete dele incluía os dois voos, internacional e o nacional, porque não estou querendo... O problema, ele está reclamando aí dessa viagem, a volta para o Brasil, e com certeza ele perdeu também a conexão doméstica para Belo Horizonte, porque vem em escala. Sim. Então, às vezes, se foi 2 bilhetes distintos, muitas vezes aquele fala, olha, eu não tenho responsabilidade, pronto, e acabou. E deixa o consumidor ao léu. Se teve um atraso,
ele tem que conseguir meios para remarcar o bilhete, os outros trechos, né? Sem ônus ao consumidor. Sim. E, neste caso do meteorológico, ok, a gente tem que ter muito cuidado, porque o problema meteorológico, quando a gente está falando da questão do Brasil, ele ocorreu, ok, num determinado horário, determinado dia, mas não prolonga vários dias. Então, se esse seu ouvinte, ele demonstra, olha, a United, por exemplo, me colocou só no dia 20, não sei como que seria essa informação, mas tinha da Delta e tinha da Delta ou da América. A empresa tinha que colocar em outros voos de outras empresas, né? E sempre na responsabilidade de ressarcir o consumidor. Ô, doutora Luciana Teneste, tá que chega assunto aqui no meu WhatsApp aqui. Um deles é o Fernando Anjo, jornalista, hoje é artista, um grande amigo que está me mandando aqui. Ele é tão simpático, mandando um que abraço, prazer. Mandando um abraço para você. Dele. Grande Fernando Anjo, um abração, meu irmão. Tamo junto aí. Fé aí na caminhada, tamo junto. Tá nos assistindo lá em casa também. Que legal, ele tá é muito talentoso. Gosto muito bom. do Fernando. Tô mandando um abraço aqui. O doutor Geraldo Rogério, juiz de direito aposentado também, conhece a senhora, mandando um abraço. Olha que bom, manda o meu para ele, minhas considerações e estima. Sabe o que ele aposentou. Aí ele não precisa mais fazer barba, ele tá barbudo. E ele mora agora ali na Praça ABC, ele fica andando até Getúlio Vargas, para ali na Praça Savassi, toma um café, fica tocando violão. Que delícia! Aí volta. Ah, que delícia! Eu trabalhei 40 anos no direito, então deixa eu curtir a vida agora. Então, filho já casou, aí vai ele e a mulher dele passeando. Que bom, isso mesmo, usufrua o seu tempo merecido. Sou Geraldo Rogério, juiz de direito aposentado, sempre está nos assistindo. Que coisa boa. Bacana. Doutor, tem tanta pergunta que documento. Você vai viajar com... O menino vai viajar, vamos dizer, meu filho, menor de 16 anos. Vamos dizer, o Serginho hoje está com 26, mas o Serginho tinha 15 anos. Ele vai viajar comigo amanhã. Nós estamos indo lá para Rio de Janeiro. Tá. Ele pode viajar comigo? Com pai, o responsável, sim, e sem, não precisa de autorização. Precisa, não? Para o filho viajar com o pai, não precisa. Não precisa da mãe mais, não, mas se ele viajar sozinho, essa questão de documentação é muito séria. Para o exterior não precisa? Para o exterior, sim, mas território nacional, não. Não. Vamos pensar aqui. Primeiro, um problema que a gente tem, menores de 12 anos. Tem que viajar, pode viajar com certidão de nascimento ou identidade. Acima de 12 anos, não pode certidão de nascimento. É identidade. Tem alguma dúvida? Liga ou para o juizado da infância e juventude ou para a empresa que está contratando. Isso é muito importante. Outra coisa que hoje as pessoas... A identidade. Eu posso tirar uma foto da minha identidade e levar para apresentar? Não. E o digital? Tem que ser digital. Não, aqui lá não precisa ser físico, não pode ser o digital? Pode ser o digital, mas na plataforma oficial. Eu não posso tirar só uma foto e apresentar, né? Só a imagem. Tem que ter o aplicativo. Tem que ter o aplicativo. E isso, olha, acontece muito na rodoviária, o problema é que a pessoa não embarca, então a gente tem que verificar. Você está viajando para o Mercosul, para os países do Mercosul. Aqui no Brasil eu levo sempre uma carteira profissional, carteira de habilitação. Não. Mercosul é carteira de identidade. Não precisa o passaporte, mas é identidade. Se você costuma levar sua carteira profissional, é no território nacional. Mercosul não pode. Então, não precisa de passaporte, mas precisa de identidade. Outra coisa, eu quero viajar para o Egito. Então, a minha carteira de jornalista é só no Brasil? Só no só Brasil. Do AB, a minha OAB só no Brasil. Então, cuidado, eu estou falando isso porque acontece muito. Sabe, a pessoa fala, estou indo para Buenos Aires, aí tem voo direto aqui de Confins, vou levar minha identidade, minha carteira de profissional. Não leva que você não embarca. Manda embora. Manda embora. Então, não vou levar meu passaporte, não, mas leva sua identidade. Aí o que acontece? Ele perde? Ele perde. Ou então a empresa remarca. Aí a gente tem que ver hoje as empresas... Bom senso. A empresa pode remarcar sem custo ou não, por isso, cuidado. Muito detalhe, né, doutor? É muito detalhe. Vamos ver os exemplos aqui. Febre amarela. Febre amarela é um problema sério. A pessoa vai, meu sonho é ir para o Egito, eu estou embarcando amanhã, esqueci, vou vacinar hoje.
Você não pode vacinar, salvo me engano. 10 dias. Ou é 10 dias ou 15 dias, acho que é 10 dias, Agora né? teve a viagem para o Paraguai. Os atleticanos tiveram que tomar antes. É com antecedência. Não adianta você. E a febre amarela teve uma alteração, porque a febre amarela, a validade era 10 em 10 anos. Agora é uma vacina de febre amarela a vida toda. Aqui na América, eu acho que é só Paraguai e Colômbia que exige. Então, os atleticanos foram todos vacinados. Que bom. Isso mesmo. E não precisa validar depois de 10 anos, não. Tem que estar no GOV, né? GOV-BR, você imprimir. E buscar o correto, a declaração da febre amarela internacional. Então, não adianta. Tem ali na Rua Paraíba, aqui na Savassi, um posto de vacinação. E lá você consegue, ou pela própria internet também você consegue. Pelo GOV-BR hoje consegue. Consegue também, né? Ótimo. Pessoal, hoje nós estamos conversando com a doutora Luciana Teniense. Olha a aula que ela está dando de direito do viajante, do turista, as dúvidas que ela está tirando. Doutora, a prosa rendeu o assunto como fosse. Já está acabando? Uai, se a senhora quiser falar mais... Mas é porque no estúdio aqui nós temos mais programas que o Mauro. Então, que coisa boa. Para mim foi uma satisfação. Tanta pergunta chegando aqui, para mim foi muito bom. A senhora quer essa bagagem aí, não só de mão de viajar, mas essa bagagem de conhecimento passando para todos. Porque agora, até eu vou fazer só mais 2 perguntas. Diga. Orientação. A pessoa que quer viajar, se ela comprar agora, quer ir lá para Fortaleza, comprar o pacote lá nas alturas. Infelizmente. Planeje com antecedência. Viagem. Planeje com antecedência. Carnaval, já entra hoje. Agora. Porque, olha, isso causa uma frustração, porque nós mineiros, acho que todo mundo, mas a gente adora uma praia. Eu tenho uma amiga minha de Maceió, ela fala, por que você não vem aqui? Porque é caríssimo. Nordeste fica, se a gente compra na última hora, a passagem é mais de R$2.000. Que é isso? Não tem condição. Um país tão lindo, com praias fantásticas, mas preços absurdos. Então, o que você está falando com muita procedência. Se você puder planejar, aí eu vou fazer aqui uma publicidade do Viajando Direito. Lógico. Né? O Viajando Direito é uma plataforma que eu tenho há mais de 20 anos. É um site, tem o Instagram. Viajandireito.com.br. No Instagram é viajando_direito. É uma marca que eu tenho devidamente cadastrada no NPI, que a gente busca dicas e a gente já consegue. Hoje é muito fácil de vocês já saber quais são os feriados. Eu acho que em 26 vai ter muito feriado. Então, já planeje com antecedência a comprar o seu bilhete, tudo fica mais barato. E não esqueça mesmo a questão da documentação, é muito sério. Olha só os detalhes, hein, gente? Eu sempre falo sobre isso. Planeje antes. Para não comprar, estou viajando, mas está muito caro. Não. Planeje antes, compre antes, né? Para realizar seu sonho. Gente, viajar é muito bom. Doutora, para terminar agora, tem que terminar mesmo. Não compre gato por lebre. Não compre gato por lebre. Isso mesmo, nunca. Não compre e não fique seduzido apenas ao preço mais barato. Porque o preço mais barato é bom até não ter problema. Porque quando tem problema, a informalidade gera inúmeros danos. Então, busque empresas credenciadas, empresas sérias, que tenham uma credibilidade no mercado. Porque viajar é muito bom, mas viajar direito, ciente dos seus direitos e deveres, é melhor ainda. Feliz 2026. Muito obrigada para você também e para os seus ouvintes. Pessoal, hoje nós conversamos com a doutora Luciana Teniense, especialista. Tudo que ela deu, essas dicas importantes para você. Porque viajar é muito bom. É um dinheiro que você investe, mas o conhecimento, experiência, amizade que você faz nas viagens vai ficar aqui na mente e você vai falar prosas e prosas com seus amigos, com familiares. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais.
A viola, o tambor, os sabores são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.